E aí, vocês estão bem? Preparados para encerrar a semana com chave de ouro? Então pega o seu livro de história e vem com a prof. Já que você está com o seu livro na mão, abra ele na página 12 e faça a leitura do texto da aula de hoje. Lembre de prestar bastante atenção. Agora que você já leu o texto, vamos relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, a gente viu que o Brasil, quando estava sendo colonizado, lá em 1500, 1600, 1700, ele cultivava muito a cana-de-açúcar para fazer a cana e também fazia a criação de animais, principalmente criação do gado bovino. Então aqui são duas imagens, duas pinturas feitas retratando essas duas formas de agropecuária do período imperial no Brasil. Só que o Brasil foi crescendo e outros produtos começaram a ser cultivados no Brasil. Outro produto que teve muita importância para o Brasil foi o café. O cultivo do café é chamado de cafeicultura. E a cafeicultura foi muito importante para o Brasil imperial, lá entre 1700 e 1800. Gente, isso é 200 anos atrás, é muito tempo. Então, em 1803, as principais áreas do cultivo do Brasil estavam na região sudeste, que é essa região aqui clarinha, meio rosa claro, num lugar chamado Vale do Rio Paraíba do Sul. E esse Rio Paraíba do Sul pegava os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Então essa parte aqui, eu coloquei maior aqui. Olha só. O Rio de Janeiro tá aqui e esse aqui é o Rio Paraíba do Sul. Então, próximo a esse Rio Paraíba do Sul, começou a ser cultivado o café. Mas depois, esse cultivo do café foi se espalhando para outras regiões do país. E aí, sim, o café começou a ser cultivado no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, que é o nosso estado. Então, ele começou em São Paulo e no Rio de Janeiro primeiro e depois se espalhou para esses estados próximos. Como o café estava sendo cultivado em lugares distantes do litoral, eles precisavam enviar esse café para o litoral para esses cafés serem colocados em navios e serem vendidos para a Europa. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram que construir ferrovias, que são os trilhos de trem para transportar esse café até os portos. E não tinha outra forma de transportar na época, não dava para levar nas costas, né, gente? Então eles começaram a fazer essas ferrovias. E é engraçado, assim, eu preparando essa história, eu me lembrei que o meu tataravô é português. Ele veio pro Brasil fugido, ele fugiu, deixou minha tataravó lá em Portugal com os filhos, fugiu e veio pro Brasil construir uma dessas ferrovias. E aí minha tataravó ficou lá em Portugal. Mas isso é uma coisa assim que a minha avó até lembra com uma certa tristeza, né? Porque ele não deveria ter feito isso. Então tá, eles começaram a construir essas ferrovias para eles conseguirem levar esse café mais rápido para os portos. E isso foi lá assim, 1820, 1830. Vocês lembram que a abolição da escravatura aconteceu em 1888, né? Então aqui, já tá meio próximo da abolição. Em 1850 teve uma proibição do tráfico de escravos. Então aqueles navios negreiros que traziam os escravos da África foram proibidos, não podia mais nem vender nem comprar escravos. E esses escravos, eles eram muito importantes para a produção do café, porque eram eles que ficavam lá na roça plantando café, colhendo café. Esses escravos eram a principal mão de obra para essa produção do café. E aí como é que o senhor lá, dono da fazenda produtora de café, aumentava a sua produção se ele não podia mais comprar escravos? A coisa começou a ficar complicada. Aí vocês sabem que em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e declarou o fim da escravidão. E aí o que aconteceu? Os próprios fazendeiros começaram a incentivar a vinda de imigrantes, de pessoas de outros lugares da Europa, para trabalharem nessas
fazendas de café. E foi assim que o Brasil recebeu vários imigrantes de vários lugares do mundo. Ó, aqui é uma foto da imigração japonesa. Ó o navio da imigração japonesa. Kasatomaru. Aqui é uma foto de imigrantes alemães e imigrantes russos. Ó, eles estavam vindo pro Paraná, tá escrito aqui. Um grupo de imigrantes que destinavam-se ao estado do Paraná. Então, ó, nessa época já começou a existir fotografia, lá por 1900 e pouco. Já começou a existir fotografia. Vocês viram que até a escravidão eram só pinturas, né? Não existia foto. A única forma da gente saber mais ou menos como era olhando as pinturas. Já aqui já tem as fotografias dos imigrantes. Ó, essa é uma foto de 1907 de imigrantes italianos que chegaram no Porto de Santos. E essa é uma foto de imigrantes europeus. Aqui são imigrantes italianos no Paraná. Essa aqui é uma colônia de imigrantes europeus. Ó, eles faziam as casinhas e aí eles foram trabalhar nessas terras. Muitos foram trabalhar com o café, muitos também começaram a plantar uva, fazer vinho e eles trouxeram a cultura deles aqui para o nosso país. Aqui é um parreiral, ó, um monte de parreira, que é a árvore que dá uva, né? São a colheita dos frutos das uvas. Olha aqui outra colônia de imigrantes. Então essas pessoas que vêm de outros países são chamados imigrantes. Olha, eram pessoas bem simples que vieram tentar a vida em um país diferente. E agora eu vou fazer uma promessa pra vocês. Vocês me lembrem, na aula do Zoom, eu vou mostrar uma foto pra vocês do meu avô, que era um imigrante, e ele veio de Portugal, e ele tirou uma foto na frente do navio que ele veio, lá no Porto de Santos. Então no Zoom eu vou mostrar pra vocês, me cobrem isso aí, que eu tenho essa foto guardada no meu computador, e aí eu mostro pra vocês o meu avô. Português, bem bonitão ele, tá bom? E agora, pra terminar a semana, façam as atividades da página 13 e depois estão livres para descansar e aproveitar bastante o final de semana. Combinado? Um beijo pra vocês e até segunda-feira, meus amores. Tchau!